It's not a game, it's a rich thing. Salve, meus queridos plantoides! Mais um Meu Sonho Essa Planta, trazendo aqui para vocês 3 espécimes, 3 indivíduos da mesma espécie. A gente está falando de um peruano da região de Huánuco, a mais ou menos 750 metros, 800 metros de altura em relação ao nível do mar. Anthurium reflexinervium. Faço esse especial do tipo Meu Sonho Essa Planta em homenagem principalmente a este indivíduo aqui. São esses dois, este terceiro carinha aqui. Vocês que têm acompanhado assiduamente o Fly Channel, desde a relação com as caixas estufas caseiras, as questões das condições climáticas que a gente tem vivido do sudeste para cima, essa falta do frio muito evidente, a secura predominante, enfim, o tal do veranico popularmente conhecido, que parece mais aqui em São Paulo, pelo menos na capital, uma primavera seca, que a gente tem que fazer compensação de umidade. Graças a essa secura toda, é neste contexto climático que a gente resgatou aqui, que eu resgatei este indivíduo. Vocês têm acompanhado aí a maneira que eu condicionei, a maneira louca que eu condicionei este cara, suspenso, apoiado apenas pelas folhagens e o toquinho que apodreceu junto com as raízes. Rolou uma podridão severa das raízes, do caule. Ele ficou pendurado num ambiente totalmente úmido e sob esse clima exterior maluco, de mínimas de 11 graus, de máximas que até chegou a 30 graus um dia, mas que durante o dia tem se mantido aí em torno de 25 graus. Está um pouquinho mais frio agora, veio uma pequena frente fria. Hoje é dia 31 de julho, último dia do mês, que está passando muito rápido, inclusive. E daí então, rolou o salvamento. A última etapa visualizada aí por vocês foi o condicionamento no pote, com substrato da Urutao, super extraordinário. E olha só o que a gente tem aqui: gemas foliares estourando. Essa aqui, ao que tudo indica, é da própria apical. Aparentemente a apical resolveu voltar, só que antes da apical, o carinha aqui lançou gemas foliares laterais, ó. Tem uma aqui, ó, só que é uma muda, é um pequeno clone. Tem este outro segundo aqui, ó. E aí, depois desse esforço todo, por algum motivo a apical renasceu. Eu consigo notar que é da apical, nessa confusãozinha toda, nesse aglomerado, pela espessura do pecíolo dessa lâmina foliar aqui. Ela tem mais ou menos a proporção das anteriores. Então, curioso foi exatamente isso. Uma apical que aparentemente tinha recetado, daí a planta se forçou a desenvolver gemas foliares, 2 aqui, só que depois disso rolou uma força extra aqui para a apical continuar. Interessante, ou seja, essa lâmina foliar aqui que está vindo, pequenininha, como todos os Anthurium, ou grande parte deles, vai inflar. O pecíolo já é proporcional aos pecíolos maiores aqui, então ela só vai inflar, muito provavelmente um pouco menor, porque a plantinha aqui está dividindo energia agora entre 3 carinhas, aparentemente, se não tiver mais ninguém escondido aqui. Então, até que essas gemas laterais se estruturem bem com raízes próprias, vai rolar aqui uma distribuição geral de energia. Huánuco, Peru, Croat novamente na área, e é uma espécie que foi descrita em 1991, relativamente recente. Neste ínterim, enquanto esse carinha aqui estava incerto,
Eu sabia que a experiência de deixar ele suspenso ia incentivar raízes aéreas, mas eu não sabia o quanto que realmente a planta ia sobreviver e dar sua continuidade. Aí então que nesse período o que aconteceu? Rolaram umas promoções e tal. Eu encontrei o Guilherme da Tropicalia Garden e ele ofereceu aqui para mim este indivíduo aqui. Um indivíduo que teve uns ataques aqui provavelmente de lesmas, caramujos, ó. Normalmente quando a gente tem furos dentro da folha e não pelas bordas, normalmente o mais comum é que sejam lesmas ou caramujos, tá? E essa lâmina foliar estava pequenininha aqui, apenas sob luz artificial. Ela já se encontra aqui em estágio final de desenvolvimento. É uma espécie cuja espessura é coriácea. Talvez não aparente tanto assim, mas as lâminas foliares são bem grossas, bem coriáceas. E aqui já está em estágio final porque ela já está bem grossa. Ainda 90%, vamos dizer assim. Mas pela coloração dela que não atingiu o ápice aí de formação. Pecíolo triangular, levemente carenado. Carenado são aquelas rebarbas nas pontas, certo? E aí da promoção veio esse cara maior, ó. Esta lâmina foliar nova também estava se desenvolvendo, já estava toda furadinha assim. Fenômeno de caramujos. Fly não liga para esses detalhes, vocês sabem disso, inclusive isso virá conteúdo para o meu canal. E olha só, essa aqui ainda está mole, ainda em fase de formação. É um indivíduo maior, só para vocês terem um pouco da percepção de como que fica a espécie mesmo, mais formada, mais estruturada. Anthurium reflexinervium. Esse nome, de certa forma, é fácil de traduzir. São nervuras que refletem, né? Nervuras reflexivas. E realmente, quando você vê um indivíduo desse sob uma luz, mesmo que filtrada, você percebe essa reflexão bastante evidente assim. O que me atrai nessa espécie, além dessas folhas muito características, extremamente buladas, com esse aspecto meio bird nest, é exatamente essa folhagem um pouco inusitada, né? Eu diria que o Veitch é um cara que traz esse tipo de expressão de nervuras, lógico que com a sua morfologia própria. Mas é bem interessante, acho bem interessante esse nível de bulado, esse nível de aspecto crespo que essa espécie entrega para a gente. Quanto à resistência, a partir desse experimento com o primeiro indivíduo, a gente pode dizer que ele é forte. Vou contar rapidamente o contexto. Ele veio completo, caule, folhas, raízes e tal. Coloquei num substrato ideal à época e ficou lá, sob o telhado, sob a laje da Casa do Tango, próximo ao Bernardo Pazzi, tomando chuva e tudo mais, mas por algum motivo rolou aqui. Um excesso de água, um encharque, não deu tempo de secar, talvez pelo excesso de sombreamento das próprias demais folhagens. É um indivíduo pequeno, num pote pequeno, estava bem baixinho, certo? E aí rolou essa podridão. Como era o primeiro indivíduo, ele estava muito lento, não se desenvolvia. Eu supostamente pensei que fosse algo relacionado à espécie, mas na verdade não. Era uma perda das raízes, era uma perda do próprio caule nesse contexto. A partir daí vocês já sabem as providências que eu tomei. É um indivíduo forte? Olha, depois de meses sem desenvolver folhagem, passar por meses em podridão, eu estou falando de outubro, novembro do ano passado, e eu fui resgatar esse indivíduo há apenas o quê? 1 mês e meio no máximo? Então, bastante robusto, bastante resistente. Alguém me perguntou, Fly, o que são essas laterais das folhas todas ressecadas desse jeito? Já no estágio final, né, onde aparece aquele tipo de situação que eu esqueci o nome agora, ó. Fica só a estrutura
aparente. Isso aqui foi exatamente o que? O espécime já veio com as bordinhas das folhas meio ressecadas. Então é basicamente esse contexto. Como é muito coriáceo, muito característico, a gente consegue então ter esse efeito aqui, que a gente acaba vendo em algumas folhas aí, normalmente de árvores, né? É um efeito possível, principalmente por ser uma folha grossa, bem interessante. Neste caso aqui, a gente está então com o substrato da Urutao. Eu posso dizer que, diante de todo o contexto, tudo isso que a gente está vendo de desenvolvimento acelerado até, é também de responsabilidade a partir da qualidade desse substrato. Eu já sugeri aí em algum outro episódio que, embora o Urutao realmente seja um pouco mais caro, ou bem mais caro, a gente vai ter aí um desempenho de 20, 30% na qualidade do desenvolvimento dos nossos indivíduos. Prática pura, empirismo, observação. Esse segundo indivíduo aqui maior, ó, ele veio aqui, essencialmente é casca de arroz carbonizado com turfa, e é isso, basicamente, tá? É um substrato bem levinho também. E por fim, este cara aqui, um pouco mais de turfa e menos casca de arroz carbonizado. É basicamente essa composição também desses dois carinhas. São produtores parceiros que trocam figurinha, etc. Tá aí a relação, certo? Então nesse espécime aqui eu tenho uma folha inteira para vocês notarem como é que fica. Ele é bem louco, ele é bem diferentão mesmo, ele é muito característico. A formação desse bulado, das nervuras. Neste caso aqui a gente tem muitos furos, mas a gente vê basicamente as nervuras. Digamos que é o indivíduo menos encrespado. Vocês notam que a genética aqui é aparente de um espécime para outro espécime, certo? Pecíolo triangular, levemente carenado. Carenado, termo que eu aprendi com Marcos Nadruz. E esse anterior aqui talvez seja o menos, cujo DNA traz aqui uma folha menos crespa de todos. Muito provavelmente um pouco mais liso. As nervuras ficam mais organizadas, vamos dizer assim, certo? E é isso, são três indivíduos da mesma espécie, mas que visivelmente a gente nota aí diferenças de DNA, né? O DNA é bem expressivo na estética, na forma. Às vezes não é, e nesse caso a gente está vendo três carinhas bem diferentes um do outro, inclusive na forma da folha, da lâmina foliar. Sobre a questão da umidade, eu estou deixando o primeiro bebê aqui na caixa estufa por toda a questão que vocês têm acompanhado. É um espécime aqui que está se recompondo, reestruturando. Então eu deixo nessa condição. Mas no geral, tanto este carinha que está outdoor, na semi-estufa, na cobertura, numa área até relativamente sombreada, numa prateleira abaixo, a de cima faz uma certa sombra a mais na prateleira abaixo. E este carinha aqui que está sob luz artificial do rack, a gente então nota aí três contextos bem diferentes. Aquele lá, na semi-estufa, toma esguichão todos os dias praticamente, nessa secura aí de 21%, 23% de umidade natural. Temperatura ambiente, nos 25 graus em média. Esse aqui fica indoor. Indoor é aquela coisa, o sistema indoor para umidificar enquanto eu não cedo ao umidificador, eu particularmente acho feio aquela coisa soltando fumaça, me coloca na função de fazer o quê? Borrifações periódicas, mas ao mesmo tempo, diante de tantos afazeres, eu não tenho borrifado com a mesma presteza lá do começo do Fly Channel dos jardineiros urbanos. Então assim, dá para dizer que ele resiste relativamente bem a uma variação de umidade. O fato de serem indivíduos juvenis, porém grandinhos já, num tamanho bom para todos nós,
também sugere o que? Uma resistência, mas em geral o Anthurium reflexinervium não é extremamente exigente com umidade a se comparar com espécies que literalmente não podem sair de um contexto de umidade constante. Muitos de vocês já sabem quais são esses Anthurium, superbulados e tal. Estou estudando aqui a possibilidade de pegar um desses carinhas, esse aqui é xodó, mas eu estou estudando a possibilidade de pegar um desses carinhas aqui para a gente levar aos membros, como espécie a ser contemplada aos membros assinantes do Fly Channel, Cotidiano Plantoide, Sociedade Plantoide ou Mestres Plantoides. Eu ainda estou fazendo alguns pequenos experimentos que eu acho necessário para transformar em conteúdo a vocês. Aí depois disso, um desses dois vai parar provavelmente para a área de membros. Legal? Nesse esquema aí de sorteio mensal, com lives periódicas, e agora a gente está trocando bastante ideia. As lives têm durado em torno de 1 hora aí, porque vocês estão super participativos e tá muito legal o formato que está assumindo as nossas lives. Eu fiquei bem feliz de ver essa apical, a gema apical original, renascer, ressurgir. Normalmente quando ela estanca, trava, a gente fica dependendo de gemas laterais, cuja formação é bem resetada, a planta vai ficar pequena e a gente vai passar por todo o processo até voltar a crescer de novo. Este aqui é o primeiro caso que eu observo depois de meses, como eu narrei. A gente está falando de outubro, novembro do ano passado para agora. É a primeira vez que eu vejo uma gema apical que estava morta, congelada, parada, dar seus sinais e lançar de novo uma lâmina foliar. É a primeira vez mesmo em mais de 3 anos aí no rolê. Vou ficando por aqui, meus queridos plantoides, em mais um episódio do Meu Sonho Essa Planta, com o Anthurium reflexinervium, esse repolho, essa coisa toda engruvinhada, que eu acho muito legal, acho bem diferente, justamente por essas características das formas. Até o próximo episódio!